Boa noite. Boa noite. Se alguém estiver me ouvindo bem, diz aí para mim, por favor. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, onde iremos conversar. Boa noite, Ítalo. Olá, muito bem. Está ouvindo bem? O som tá bom? Diz aí para mim se o som tá legal, tá bem? Se está me ouvindo bem? Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre você, uma pessoa curadora, né? Ser uma pessoa curadora. Estou muito feliz hoje de estar aqui com presença de pessoas queridas para conversar sobre um tema muito interessante, né? Que tem tudo a ver com o público feminino, com o público masculino. E mais uma vez, como em todas as vezes que inicio as lives, eu me apresento, né? Eu sou Lúcia Caminha Colares, sou enfermeira e estou sempre às terças-feiras às 18h30 para conversarmos sobre saúde, sobre assuntos importantes para a saúde, né? Para contribuir com esse período onde nós precisamos nos fortalecer muito diante dos desafios que o isolamento social, que a pandemia do coronavírus, né, nos proporcionou um desafio para cada um de nós. Então, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o tema A Guerra dos Sexos. Vamos vendo aí se as pessoas se apresentam. Eu sempre dedico as lives, né, que eu estudo, que eu procuro fazer um conhecimento do conteúdo, do tema. Eu sempre dedico a alguém, a algum grupo. E hoje eu queria dedicar a todas as raças, né, que compõem o planeta Terra. Porque todos somos um, todos somos irmãos. Satisfação em vê-lo também, Ítalo, aqui. Que coisa maravilhosa, né, que a tecnologia, né, o avanço tecnológico nos proporciona a gente se aproximar, né, depois de tanto tempo, e a gente não ter assim a oportunidade de pessoalmente estarmos juntos, mas essa tecnologia proporciona essa aproximação. Muito bom ter você aqui. Bem, então nós estamos aqui, sejam bem-vinda. Olá, Maria Silvana, da comunidade Corpo Pleno, seja bem-vinda, Andréia. Que bom, Andréia, você por aqui. Prazer, muito grande. Eu queria dedicar, né, essa live de hoje a todas as raças que compõem a humanidade terrena do nosso planeta Terra. Todas as raças brancas, amarelas, negras, pretas, indígenas, né,
enfim, todas as raças, nós todos somos irmãos, todos somos um, todos somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Criador, que nos criou todos. A sua imagem e semelhança, eu creio. Então, eu dedico essa raça a todos os meus irmãos, em todos os continentes, né? De todas as raças, de todas as nacionalidades. Vamos juntos conversar hoje sobre a guerra dos sexos. Eu queria inicialmente perguntar a vocês aqui que já estão comigo compartilhando esse momento. Vocês acham, concordam que toda guerra tem interesses, tem grupos interessados, né, de poder, grupos de poder que se interessam por rivalidades, por antagonismos que podem gerar até uma guerra em qualquer âmbito, em qualquer área? Vocês concordam comigo? Eu acredito nisso. Eu gostaria, se pudessem, dizer aí se vocês concordam, né, que existem interesses em guerras, né? Existem sempre interesses de públicos, de grupos de poder que se interessam que hajam rivalidades. Rivalidades entre nações, rivalidade entre as pessoas, rivalidade entre etnias. Eu acredito nisso. Não sei se todos aqui vocês concordam. Que há sempre um interesse por trás de uma guerra. E assim também é a questão da guerra dos sexos. Essa rivalidade que acontece homem, mulher, né? E nisso daí eu não quero aqui fazer uma abordagem assim, um estudo histórico, mas a gente tem que pontuar algumas questões para poder entendermos, né, o encaminhamento que eu fiz para esta live de hoje. Uma perspectiva, né, sobre o que é feminismo. Vocês sabem realmente o que é o feminismo? O que significa essa palavra? É importante a gente ter claro, né? Ter claro o que é o feminismo para podermos fazer um entendimento, eu gostaria de, para poder fazer um entendimento do que é essa guerra, né? A quem interessa. O que é o feminismo? Ítalo, sim, cada um busca seus interesses, exatamente. Toda guerra, toda estimulação de antagonismo tem interesses de grupos poderosos, né? E o feminismo, Tomás Collari diz, eu não sei de forma profunda o que é o feminismo, né? Mas o feminismo, ele é uma palavra que carrega um estigma. Peguei assim, dentre vários conceitos, significados, eu peguei um assim para ficar sucinto, claro, que diz realmente, é uma doutrina, na realidade, o feminismo, que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Quer dizer, o feminismo, ele busca os direitos, né, a igualdade de direitos das mulheres. Então, é um conjunto, na realidade, de movimentos, né, políticos, sociais, ideológicos, filosóficos. Feminismo é isso. E eu digo para você, mulher, você homem, eu vou citar aqui somente uns cinco itens, né, que caracterizam se você é feminista, porque o feminista é aquele que é partidário do feminismo, né? Acabei de falar sobre o que é o feminismo.
E muitas vezes a gente vê mulheres que não são feministas. Aí você diz, mas mulheres que não querem direitos iguais a homens, não sei o quê. Bem, tem mulheres que elas não comungam muito com esses conceitos, com esses itens, com essas características do feminismo. E tem homens que são feministas, né? Eu gostaria de dizer uns cinco itens para você meditar. Se você tiver pelo menos um deles, você é uma pessoa feminista. Por exemplo, você sempre acha errado quando alguém diz que você, né, que uma mulher não pode fazer algo só porque ela é mulher. Você sendo mesmo um homem, que tem aqui homens assistindo essa live, se você pensa que tem coisas que mulheres não podem fazer porque ela é mulher, você não é feminista. Agora, se você acha que as mulheres podem fazer, né, uma série de coisas, né, não tem barreira para as mulheres desenvolver, você é uma pessoa feminista, você é um homem feminista. Se você acha injusto só as mulheres serem responsáveis por tarefas domésticas, você mulher, né, você homem que está aqui na live, você acha injusto que só as mulheres sejam responsáveis por tarefas domésticas, você é feminista. Você é uma pessoa feminista. A Celina diz, ainda existe isso? Existe, Celina, existe. Ainda existe isso. Como existe pessoas que ainda têm racismo, né? Que não tem uma série de pessoas que ainda conseguem olhar para outro que não ou porque seja de outra cor, ou porque seja de outra nacionalidade, né? Se você existe como existe esse preconceito, né, racial, existe ainda pessoas que pensam assim, Celina. E o Ítalo pergunta, né, eu acho injusto, sim. Então, se você tiver, que eu falei, se você tiver um item que eu colocar aqui e você concordar, você é feminista, né? Quer dizer, você valoriza, né? Você acha que as mulheres têm os mesmos direitos, né? O feminismo diz isso. Outro detalhe que eu vou dizer, por exemplo, detesta ouvir abordagens desrespeitosas de mulheres, né? A respeito de mulheres, aquelas piadas, né? Aquelas piadas maldosas a respeito de mulheres, quando está em algum evento social, em algum grupo. Então, se você também acha, né, que essas conversas, aquelas piadas que denigre realmente a imagem da mulher, você é uma pessoa feminista. Então, gente, eu acho que eu citei 3. Se vocês se identificaram com uma delas, então eu vou dizer que você é uma pessoa, né, feminista. Quer seja você uma mulher que esteja aqui presente na live ou um homem, né? E outra conceituação, bem-vinda minha sobrinha Cláudia Moreira, lá em Portugal. Espero que tudo esteja bem aí em Portugal, minha querida, né? Espero que tudo esteja sob controle em Portugal. Cláudia Sofia. E nós também temos que ver o que é o machismo, né? O machismo é uma opressão nas suas mais diversas formas. Formas das mulheres feita pelos homens. O machismo é isso. É uma opressão de diversas formas que podem se apresentar. Das mulheres, uma opressão das mulheres feita por homens. Isso se chama machismo, né? É uma coisa mais simples, uma conceituação mais simples e prática que eu coloquei. Então, a gente vê aí, já começa a se posicionar, você começa, deve
buscar refletir, né, como é que você se posiciona. E como minha amiga Celina Estudas te colocou aqui, se ainda existe isso, existe. Existe como existe, eu falei, o racismo absurdo na época dessa, né? Onde a maioria de nós somos num planeta, um povo, né? Miscigenado. A miscigenação está contida em todas as civilizações. Essa história de raça pura. Mas existe gente que pensa assim ainda, né? Ainda está nessa aí. Esse atraso, né? E a partir de 1960, as mulheres decidiram sair de casa e colaborar com ocupando seu lugar no mundo, com outras funções, colaborando com a questão da responsabilidade social, com a economia social, com a economia do lar, né? E nisso aí, muitos paradigmas ruíram, né? Muitas coisas como estava. Inclusive, começou pela educação. A educação, antigamente, tinham colégios que eram só masculinos e colégios femininos. As mulheres não estudavam com os homens, né? A partir de 1960, vem na educação um avanço dos colégios mistos. Quer dizer, homens e mulheres frequentando uma mesma escola. Isso aí vem uma verdadeira revolução e uma verdadeira quebra de paradigmas. Em 2013, nós estamos nessa caminhada, essa aí foi uma abordagem histórica, né, onde houve um avanço dessa integração, dessa participação feminina cada vez maior, tanto no âmbito econômico, político, social, né? Vem em 2003 uma abordagem científica que, na minha pesquisa, eu achei muito interessante, né? Na área da neurologia, onde se estudar, os neurologistas, cientistas, pesquisadores estudaram os hemisférios direito e esquerdo cerebrais, né, do cérebro. Então, o hemisfério direito e esquerdo, eles tinham características diferentes dependendo do feminino, do sexo feminino ou masculino. O que se via era que o hemisfério direito, né, a pesquisa neurológica colocava que o hemisfério direito, ele é muito responsável pelas habilidades emocionais, tá entendendo? Um sentido espacial mais aguçado de habilidades. E o hemisfério esquerdo, ele já tinha mais um desenvolvimento, né, uma função mais voltada para a linguagem, habilidade de linguagem, de raciocínio analítico, quer dizer, de análise. E isso daí, estudando, né, nas pesquisas científicas neurológicas, né, foi visto, isso já em 2003, que na mulher havia uma maior ligação do sexo feminino com o hemisfério direito e esquerdo. A mulher fazia uma conexão, né, maior com os dois hemisférios, ela conseguia fazer um equilíbrio. O que isso significava? Dentro do estudo que foi apresentado, uma questão de o sexo feminino ter uma maturidade, por conta da questão analítica, né, de análise de casos, análise de situações, né, é uma maturidade mais rápida no processo de análise de informações. A mulher tinha por conta do equilíbrio nesses dois hemisférios. Já no sexo masculino, havia uma conexão maior. Tinha também do lado esquerdo, mas uma conexão maior do lado direito. Então, por isso que se via a questão no sexo masculino, uma aptidão maior de tomada de atitudes, né? E de resolução de problemas objetivos. Daí, eu tive até observando, estudando essa pesquisa científica de 2003, um estudo neurológico, essa questão de sempre se achar que os homens são
ou frios, ou calculistas, né? Tem essa questão desses estigmas, né? Que se colocam. Mas é por conta desse olhar do masculino que tem essa objetividade realmente, né? E de atitudes, de rapidez. Então, isso aí a gente vê que há realmente umas diferenças. Claro que tem umas diferenças, né? No inglês, Steve Beautiful, ele é um terapeuta familiar. Ele é um terapeuta familiar que escreveu um manual de autoajuda, Criando Meninos, o manual. E ele aborda que os aspectos biológicos, né, importantes entre meninos e meninas, ele fez essa abordagem nesse manual, passaram a ser ignorados. Quer dizer, é claro que existem diferenças, né? Diferenças do ponto de vista físico, diferenças do ponto de vista psicoemocional, né? Já que ele era um terapeuta. Celina aqui dizendo, por isso que dizem que mulheres falam muito e fazem muita coisa ao mesmo tempo. É a questão dessa questão analítica, da habilidade, né? De harmonia e de equilíbrio dos dois hemisférios. Enfim, nós temos que ver que existe toda essa conceituação de diferenças, né? Entre homem e mulher, e que eu pergunto a vocês, mesmo dentro dessas diferenças, nós sabemos que os diferentes, eles se atraem. Eles se atraem com que objetivo? O que vocês acham, né? Que na criação existe um homem e uma mulher, né? E às vezes, mesmo esses dois sexos, por que eles existem? Por que eles são diferentes, né? O que vocês acham aí? Por que vocês acham que vem essas diferenças, né? O que vocês acham? Eu gostaria de que vocês colocassem essa participação de por que essa diferença, né? Entre homens e mulheres. Por que a criação colocou pessoas, seres diferentes? O que vocês acham? Para somar. Muito bem, Celina. Somar, né? Nós somos, existimos para haver uma construção, né? Para uma soma. E dessa soma apresentar-se uma construção positiva para as próprias pessoas, para os indivíduos e para uma coletividade. Vocês acham que nessa relação, para se ajudarem um crescer com o outro, muito bem, Tomás Colares, o crescimento mútuo, né? A partir de um trabalho conjunto. Porque homem e mulher, sim, e o Ítalo, aqui em casa, a mulher que fala muito. A gente é muito falante, né? A Celina até falou aí. Porque a questão dos hemisférios, aquela história dos hemisférios cerebrais, né? Da mulher que é muito harmônica e ela é muito voltada para a habilidade analítica, né? De observar, de analisar. Afonso Colares diz, porque a mulher é a verdadeira luz da família. Olha, Afonso, ele acha a gente assim, né? Do sexo feminino, a luz. O Ítalo diz, eu sou calado. E existem homens que são mais falantes, Ítalo, né? E mulheres que são mais caladas, a gente sabe. Mas a gente está falando sobre a pesquisa que tem esse viés científico, né? Lúcia Luz, obrigada, Tis. Afonso, obrigada. Abraço, meu amigo. Gente, olha, homem e mulher, na relação, é necessário existir
essa história de oprimido, né, dominado, passivo e opressor, dominador e ativo? Vocês acham que isso aí tem a ver? Nós estamos num grupo aqui, eu sei que é um grupo seleto. Eu acredito que aqui nesse grupo seleto, que já estou vendo pelas respostas aqui, que não vai existir isso, né? Vocês não concordam em existir essa história dessa... O oprimido e o opressor, o passivo, o ativo, né? O dominado e o dominador. Eu acredito que realmente. Mas vocês concordam que isso ainda existe? As estatísticas. Nós temos delegacia da mulher, né? Nós temos ainda uma estatística de assassinatos de homens, de mulheres por homens, né? Geralmente os companheiros, né? Os parceiros. O que vocês acham? Vocês não concordam que realmente aqui nós estamos num grupo, mas que ainda existe isso? Existe. Essa estatística, ela não é pequena ainda. Em 2020, 2019, se você for ver a estatística de 2019, né, sim, existe muito machismo, infelizmente. Então, a gente vê por que esses conflitos. Vamos buscar entender o porquê. Porquê de ainda existirem, né, essas pessoas que causam opressão. Nós estamos falando em relação à guerra dos sexos. Então, por que ainda essa relação de dominador, dominado, né? Às vezes isso aí está no inconsciente individual, que passa para um inconsciente coletivo. Esses conflitos, eles existem por insegurança, desconfiança, medo. Esse medo, ele pode, todo esse caminhar de insegurança, desconfiança e medo, ele pode gerar ciúme, uma energia de fruto da desconfiança e medo é o ciúme. Esse ciúme desenvolver afastamento da relação de duas pessoas, estamos falando, ou então de pessoas, de grupos, né? E nesse afastamento, acabar, no caso de uma relação de parceiros, traição pode acontecer. Então a gente tem que ver esse caminhar nas nossas relações, na relação, às vezes não é nossa, mas de alguém próximo a nós, né? E a gente tentar entender e, se possível, colaborar para quebrar esta caminhada de insegurança, desconfiança, medo, ciúme, afastamento e traição. Porque daí, aí é o caminhar da guerra dos sexos, certo? Onde às vezes nós estamos falando de um casal que são parceiros, que estão juntos para, como já foi citado aqui, a construção, né? Crescerem juntos e construírem um projeto de vida. A consequência da guerra do sexo, o que vocês acham que gera? Uma guerra do sexo. Essa questão do incentivo, às vezes, como é que se incentiva veladamente ou então ostensivamente essa guerra do sexo? Celina, por sinal, aumentou muito nesse período de pandemia o feminicídio. E é verdade. Houve estatística, né? A estatística foi colocada pela... Já vi na questão dos jornais, né? Essa história da relação, do conviver, é aquela coisa que nós já falamos em lives passadas, anteriores, que era um dos desafios,
desse momento de isolamento, de pandemia, a gente ficar muito próximo dos nossos parceiros, das pessoas que a gente convivia e que às vezes a gente deixava para lá e ia cada um para o seu canto e passava o dia fora, só se encontrava para dormir e acordava junto e depois passava o dia fora. E agora tinha que conviver, né? E observar uma série de diferenças e equilibrar essas diferenças. Muitos não conseguiram fazer o equilíbrio dessas diferenças, né? Bem, a consequência da guerra dos sexos leva sofrimento. Antes do desenrolar de uma coisa muito trágica, existe muito sofrimento, dor, né? Existe dor. Essa dor, ela vai fazer a destruição de projetos, porque com certeza as pessoas estão juntas, se associam para a construção de projetos. Projetos que vão construir, né, uma evolução para si e para o conjunto, para um conjunto. Essa dor, ela termina por destruição de projetos, da missão de alma, né, da pessoa. E de propósitos, para que você tenha as relações com aquela pessoa, com aquele grupo, né? E podem acarretar conquista. Você pode, nessa relação, observar esses projetos, você conseguir vencer e conseguir conquistas, vitórias e sucesso. Sucesso do projeto de vida, de família, de relação um com o outro. Ou a falência e o fracasso, né? Eu sempre observo as relações como realmente uma questão que é de como a sociedade, vamos compreender assim, que a gente vem com um projeto de vida, de construção, né, para poder crescer, evoluir. E muitas vezes a gente pode sair vitorioso, dependendo do percurso a gente conseguir deter. Muitas vezes a mulher se anula, E é isso que nós estamos conversando aqui. Que hoje em dia, né, já desde 1960, essa mudança de paradigma, onde a mulher começou a assumir a sua posição na sociedade, como uma pessoa que colabora economicamente, com anseios também de construção social, de se tornar uma profissional, né? Então, isso tudo desencadeou uma série de mudanças na relação familiar. Hoje em dia, os dois, o homem e a mulher, se vivem juntos, se constroem junto a um projeto, eles têm que se dar as mãos. Se a mulher ela está atuando fora como profissional, né, tem que haver uma colaboração. E isso aí também a gente tem que ver, eu sempre abordei muito isso na questão, que é visto também, muitas vezes a mulher que fica em casa, hoje em dia, já um tempo depois dessa revolução toda, a mulher que vivia em casa, que se destinava a ter uma atuação, mas dentro de casa e às vezes de ajuda, de construção familiar dos filhos, né? Realmente, ela era uma pessoa vista assim, virou o contrário, sabe? Era uma pessoa assim, às vezes, sinceramente, gente, eu conheci, certo? Era uma pessoa acomodada, às vezes era uma pessoa que estava se anulando, que às vezes não era. Eu conheço várias mulheres guerreiras que tiveram uma atuação muito dentro de casa, que construíram famílias muito equilibradas, né? Que têm as suas dificuldades agora, porque os filhos já estão criados e tudo, mas estão com outro caminho, né? Estão com outro caminho de se reinventar depois de terem construído. Porque quem
A mulher que resolve, né, ter uma família com filhos, a gente sabe que nunca foi fácil de uns tempos para cá. Você nunca foi nem antes, quando se tinham muitos filhos, e agora quando se tem mesmo 2, 3 filhos, às vezes se tem muitas dificuldades. Então a gente tem que entender que não é o caso que a mulher às vezes está em casa e resolve fazer a sua competência, né, na maternidade, na formação de homens e mulheres, né, para a construção do mundo. Muitas vezes ela não é uma questão dela sentir que está se anulando, né? Às vezes ela está colaborando muito para a formação de uma coisa essencial, que são homens e mulheres dignos, equilibrados, né? A gente tem que ver isso aí. É impressionante como nós precisamos entender isso aí. Entender a questão das diferenças como algo muito importante. Você está todo mundo caminhando aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre esse dado que eu coloquei? Da questão da mulher que ela contribui, né, com aquela presença e com aquela administração familiar que hoje em dia, às vezes é raro. E eu vou dizer a vocês, uma das coisas que eu achei muito interessante é que hoje em dia, muitas mulheres, às vezes, não querem estar em casa, querem contribuir, trabalhar fora. Mas, às vezes, não é só por uma questão de necessidade financeira, que isso aí está contando muito. Hoje em dia, às vezes, os dois têm que ir à luta. Mas, às vezes, tem a ver uma fuga também, né? Uma fuga porque aquela opressão que a gente falou, né, masculina, às vezes ela não é ostensiva. Aquele respeito da mulher que está administrando a casa, a família, ela não é respeitada. E as mulheres muitas vezes não querem ficar sendo administradora. Essa palavra administradora do lar, dona de casa, as mulheres muitas das vezes não querem nem saber, por conta de ainda haver, né, uma opressão velada. Tá entendendo? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai conversar em outra live, com certeza. E eu queria saber o que vocês estão achando desses encaminhamentos, né? As mulheres, os homens, né? As pessoas que estão aqui, dessas questões que a gente acabou de colocar agora. O que é que vocês acham? A gente colocou que homens e mulheres não são iguais, né? De fato. Mas têm o direito de serem tratados e tratadas, né, exatamente da mesma maneira perante a sociedade. Nós comungamos com essa conceituação e com essa abordagem. Esses direitos se aplicam, né, de igualdade, de direito de ir e de vir, sem sofrer abuso, né, nas ruas, o direito de fazer com seu corpo o que quiser. A gente tem que ver isso. Direito às mesmas oportunidades, direito a receber o mesmo salário. Gente, não existe ainda isso. Em muitos casos, em muitas, as mulheres não recebem o mesmo salário que homens. Existe a diferença. Você, que é homem, né? Essa é uma questão de se posicionar e de luta, né? De não silenciar. Se você
não concorda, né? Se você foi um daqueles que não concordou, colocou aí que é feminista, né? Que aqui quando a gente iniciou a live a gente conversou sobre isso. E isso aí tudo, dessa questão dos direitos iguais, está previsto na Constituição, na nossa Constituição. Aí a gente, né, Constituição Cidadã de 1988, aí a gente fica vendo, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é não calar, a nossa parte é não silenciar, sempre que nós tivermos a oportunidade, e nos colocarmos em defesa dos direitos, né? No caso aqui, sobre essa abordagem dos direitos iguais para homens e mulheres, porque nós estamos em defesa da Constituição, a nossa Carta Magna. É dito por um sábio, por um mestre, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as leis nós temos que cumprir. E nós temos essa Constituição. Se você não defende, se você não colabora quando pode, assim que não dá a sua gotinha de contribuição em defesa desses direitos, você está indo contra a Constituição. Você sabia? Até hoje a mulher não ganha proporcional. Exatamente, Silvia. Então, se você não tem oportunidade de colaborar, de defender, né, esse direito, você está colaborando para que haja uma infração da Constituição. Nós temos que ver isso. Diante desse grave problema que nós estamos passando na humanidade, que é um problema moral. Nosso problema é moral. Nosso problema não tem a ver com a economia. Nosso problema não tem a ver, estou dizendo, problema da humanidade, da falta de respeito, certo? Da humanidade, das pessoas umas para com as outras. Não tem nada a ver com a economia, com a parte financeira. O nosso problema é moral. Nós precisamos fazer. Nós temos leis. Aí não vamos construir leis, nós temos leis. É só nós seguirmos as leis. Ai, Lúcia, mas eu não posso, eu não vou conseguir fazer isso. Pode sim, pode. No momento em que você se posiciona, né, em defesa do seu próximo, e que você manifesta, você está defendendo, você está colaborando. Lembrem sempre do beija-flor com a sua gotinha, certo? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que sabe da colaboração, de estar levando para o oceano, para que as águas, sua gotinha de colaboração, a nossa gotinha de colaboração aqui, certo? Isso é uma gotinha, essa live, colaborando para a verdade, que a verdade vença, que nós nos fortaleçamos juntos. Eu estou me fortalecendo, você procurando ajudar. A fábula do beija-flor diz, é isso, de Beatriz Diógenes. Então, vamos realmente procurar ver se a gente colabora, né? Faz a nossa gotinha, né, de ajuda para que a opressão não exista. A opressão diminua, não é nem que ela não vai existir, mas ela diminua. Você colaborou para a verdade, para o cumprimento das leis, né? As leis humanas, já que as leis divinas está mais difícil, né, a questão. Mas nós temos leis humanas. O nosso grande problema, o nosso grande desafio é o cumprimento delas. Gente, nós estamos aqui quase finalizando, né? Praticamente vamos finalizar. Estamos aqui nos 2 minutos últimos. Eu queria finalizar
concluindo que existem diferenças, né, entre homens, entre mulheres, mesmo entre iguais, entre mulheres, grupos de mulheres, grupos de homens, existem diferenças entre iguais. A homogeneidade é uma utopia, quer dizer, aquela coisa, todo mundo junto, todo mundo igual, isso é uma utopia. Juntos ou separados, homens e mulheres continuarão atraídos e incomodados pelas próprias diferenças, indispensáveis ao seu crescimento. Gente, é isso. Nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, somos todos um. E as nossas diferenças nos atraem. E juntos, todas as nossas diferenças, nós, juntos uns com os outros, nós formamos um. Nós crescemos, né? Então, eu coloquei muito a quem interessa a guerra entre os sexos, a guerra entre os países, as civilizações, a quem interessa? A quem interessa a guerra entre os sexos não é o crescimento individual e coletivo de ambos, dos homens, das mulheres, não é. Não é o crescimento, o desenvolvimento, a evolução que interessa. Então pensemos nisso. Vamos dar as mãos, sabe? Vamos analisar, vamos vencer as diferenças e vamos somar, como foi dito aí, Celina no começo disse, nós estamos diferentes, nós somar e juntos construir, com respeito, com tolerância, né? Façamos então a nossa parte. Eu espero que tenha colaborado, né, com o despertar e que vocês multipliquem isso, sabe? Todas as vezes que a gente vê que está acontecendo essa história da opressão, essa história da falta de respeito, todas as vezes que isso acontecer, você pode colaborar. Raciocine, use a inteligência, colabore. Para a paz, né? Sempre para a paz. E para a libertação. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando a gente. A gente ajuda o outro a crescer e está ajudando a gente a crescer. Está se crescendo juntos. Vamos finalizando aqui. Adorei estar com vocês. Muito obrigada pela colaboração, Beatriz, o Ítalo. Que bom, Ítalo, você aqui hoje. Que ótimo. E a live sempre fica salva, né? Eu espero que outras pessoas a gente consiga atingir o coração, né? Para que a gente possa acabar com a escravidão, sabe? De sentimentos negativos, restritivos. Muito amor para vocês. Colaborem com amor. Beijo no coração. E até terça-feira, onde eu estarei aqui novamente procurando pérolas para passar, compartilhar com vocês. Beijo. Beijo, queridos. Até logo. Até logo.